o Estado é ter uma educação de qualidade, acesso a todos, certo? Garantir a educação para todos, porque a educação é um direito, certo? Esse direito é inalienável, ou seja, não posso transmitir o direito de educação a outra pessoa. Ah, eu não quero estudar não. Ou eu tenho uma vaga, vou lá, encontrei minha vaga, mas tem alguém precisando de vaga, então eu vou passar minha vaga para outra pessoa. Isso não existe. Educação é um direito inalienável, assim como a saúde é, certo? Então, nós vamos observar a ilustração abaixo e marcar a opção correta no que se refere à leitura. Sempre quando perguntar bem assim, ó, no que se refere a, vocês vão circular. Então, eu vou procurar a questão que se refere à leitura. Pode ser que esteja uma questão, esse aqui não é o caso, mas, por exemplo, pode ser uma questão que eu estou perguntando sobre leitura, a questão vai estar correta, mas é sobre escrita. Eu tenho que ter esse cuidado. Eu estou procurando a questão sobre leitura e não sobre escrita. Aqui a gente vai encontrar uma questão, por exemplo, a letra C, que não vai se relacionar à leitura. Então eu tenho que ter esse cuidado. Para a gente, na hora da prova lá, no que se refere à leitura, vou circular a leitura, beleza? Vou pular a letra A, porque a letra A é a correta, tá? Letra B. É porque a letra A, gente, ela está assim, muito perfeita, muito clara, certo? Letra B. A leitura precisa ser ensinada prioritariamente na escola, para que no futuro as crianças tenham êxito profissional e sejam aptas a entender, desvendar o porquê, o onde e o para quê das coisas. O que vocês acham que está errado nessa questão? Prioritariamente na escola? Todo mundo concorda? Ó, a leitura precisa ser ensinada prioritariamente na escola, para que no futuro as crianças tenham êxito profissional e sejam aptas a entender, desvendar o porquê, o onde e o para quê das coisas. Primeira coisa, não necessariamente é prioritariamente na escola, certo? Dá a ideia assim, que então o pai não pode desenvolver um trabalho com a criança de leitura. Pode sim, né? Mas o que tem mais de errado aí é essa questão do êxito profissional. Dá uma impressão que a ideia da leitura e a ideia da educação é somente para o êxito profissional, e não é, certo? E não é para o êxito profissional, somente para isso. A gente tem que sempre pensar na ideia da cidadania também. Letra C. O ato de ler é mostrado na ilustração como um jogo simbólico, uma brincadeira. Porém, possui muito valor no desenvolvimento físico e motor da criança, bem como na construção de sua personalidade. A leitura é para desenvolvimento físico e motor? Não. Talvez se fosse uma cantiga de roda, né? Uma outra coisa. Agora, leitura para físico e motor? Não. E a letra D é aquela questão assim, para a gente não marcar mesmo. Né? Ó, a leitura como um processo natural cumpre o papel de traduzir o mundo de maneira desprovida de criatividade, imaginação e fantasia. Isenta de possibilidades de interpretação, não favorece novas formas de construção e expressão criativa. Aí não, né? Não mesmo. Aí a letra A é aquela questão que eu falei, que bonita, né? Ó, o mundo da leitura é fascinante. Lemos para diversos fins. Pesquisar, informar-se, viajar-se na imaginação, bem como para adquirir criticidade. Quanto mais intimidade a criança tiver com o livro, mais possibilidade há de expandir seus conhecimentos, de experimentar emoções, de se encantar. Né? Tá bem tranquila, assim, bem clara. Certo? A número 5 é a questão que eu disse para vocês, a gente tem que ter um cuidado com esse tipo de questão. Ó, Joffoli, em A Construção do Conhecimento, papel do educador, do educando e da sociedade, defende que o ensino construtivista crítico procura transcender a transmissão de um conteúdo específico
e se volta ao desenvolvimento do pensamento crítico do aluno, a partir da compreensão de que toda pessoa merece dignidade e felicidade, e de que é dever de todos lutar por esses objetivos. Agora, olha só. Uma prática docente, uma prática do professor, que não atende ao compromisso de uma construção crítica. Então, é a que não atende. Então, marca esse não aí, ó. A gente tem que procurar a questão que não atende. Então, lá na hora do nervoso, lá aquela correria, a gente não lê esse não. E é esse não que pode pegar a gente. Por quê? Porque a letra A está super correta. Olha a letra A. Um professor crítico, um professor que tem a ideia da construção crítica do conhecimento, apoia os alunos na expressão dos seus conceitos e na valorização do próprio conhecimento dos colegas? Sim, mas nós estamos procurando aquele que não faz isso. Certo? Então, a letra A é um professor que pensa na construção do conhecimento crítico, na construção crítica. Mas nós estamos procurando a que não atende. Letra B. Torna a aprendizagem significante, emancipatória e comprometida com o bem-estar coletivo. Sim. Agora, eu quero que vocês marquem a palavrinha aí, emancipatória, e que se no concurso cair essa palavrinha ainda não chegou, não. Letra B. Torna a aprendizagem significante, emancipatória e comprometida com o bem-estar coletivo. O que é emancipatória? É de independência, de libertação. Né? Essa aqui, vocês podem até anotar se tiver um cantinho aí, é a tendência progressista libertadora. Gente, o que acontece? Eu vi alguém falando assim, o que acontece? A gente vai precisar entrar nesses termos, porque assim, é isso que é cobrado. Então, assim, não tem como eu fugir de um termo que eles vão cobrar de vocês. Então, assim, aqui a gente vai aprender mesmo esses termos. É a tendência progressista libertadora. Sempre que eu pensar nesse libertadora, eu vou pensar no Paulo Freire. Certo? Sempre que eu pensar em libertadora, eu vou pensar no Paulo Freire e vou pensar nessa ideia de emancipar. Para a gente não esquecer da ideia do emancipar, a gente tem que lembrar que uma pessoa com 15 anos, ela pode ser emancipada, ou seja, ela pode ser, se tornar maior de idade, ou seja, ela pode ser independente. Ou um município. A gente tem municípios que foram emancipados. Né? A Colatina é bem antigo, né? Mas assim, municípios mais novos, Soretama, foram emancipados, ou seja, foram municípios que se tornaram independentes de Linhares. Soretama é Linhares? Era Linhares, se emancipou. Isso aí. Rio Bananal. Né? A palavra é essa, emancipação. Tá? Aí, letra C. Introduz o diálogo crítico entre os participantes e busca resposta para os problemas colocados? Sim, né? Ele crítica, não é aquele cara que entra com a crítica, mas não tem uma resposta. O professor que pensa na construção do conhecimento crítico, ele busca muitas vezes a desconstrução de conhecimento, mas ele não deixa desconstruído. Ele, junto com o aluno, ele constrói um novo conhecimento. Não é aquele cara que fala assim, ó, isso que vocês sabem está errado. Tá, mas eu vou apresentar o que no lugar? Eu vou desconstruir, não vou construir nada? Então, essa é a ideia, tá? Mário Sérgio Cortella, ele fala muito dessa confusão mental, nessa desconstrução que muitas vezes o professor fala. Rubem Alves vai falar sobre o espanto, né? O professor que provoca espanto. É aquele professor que gera, que anima o aluno a buscar um conhecimento. Né? Ele instiga o aluno. Que é exatamente o contrário da letra D. Olha o que a letra D fala. Oferece um ensino de receitas prontas
e dispõe no ambiente as condições para o aluno construir espontaneamente seu conhecimento. Se eu trago uma resposta pronta para o aluno, o que ele incluiu ali? Nada. A receita está pronta, né? Está tudo entregue. Então, quando eu entrego um conhecimento para o aluno, é muito complicado, né? E muitas vezes, hoje, a BNCC, ela fala muito, quem buscar ler isso, vai falar muito de protagonismo. Essa palavra, ela vai vir muito agora, tá, gente? Protagonismo, ou metodologias ativas. O que é isso? É colocar o aluno como responsável da sua própria aprendizagem. Então, assim, existem metodologias ativas que buscam isso. O ensino híbrido é um exemplo que o Estado vem implantando. A sala de aula invertida, que o aluno busca o conhecimento. O professor fala, olha, semana que vem nós vamos iniciar tal conteúdo. Eu quero que vocês busquem esse conteúdo para trazer para a sala. Então, o aluno vai buscar. É aquele professor que, quando o aluno pergunta, ele fala, o que você já leu sobre isso? O que você procurou sobre isso? Não é aquele que acha, entrega e vai buscar, né? O aluno pergunta e ele já vai entrega pronto. Eu costumo falar que até na educação infantil a gente tem que ter esse pensamento. Quem tá fazendo trilhas aí? Trilhas, que é o trilhas da Natura, né? Da Natura, né? Acho que o Estado, é pelo Estado, né? O Trilhas, ele fala exatamente isso. Ele vai falar assim, olha, se você estiver lendo um livro e aquele livro tiver uma palavra de fora do vocabulário da criança, você tem que ler aquela palavra, certo? E instigar o aluno a te questionar qual é aquela palavra. Para quê? Para você... Né, lá no Trilha, não sei se fala isso, mas o ideal é que, na educação infantil, você tenha um dicionário. Quando a criança te perguntar, você procura no dicionário, mesmo que você sabe daquela questão. Mas a criança tem que saber que existe um lugar aonde você pode encontrar o significado das palavras, ao mesmo tempo que você aumenta o vocabulário daquela criança. O que muitas vezes a gente fazia? Eu já fiz muito isso. Na leitura, achava uma palavra difícil, eu mesmo já lia a palavra mudada, já transformada. Por exemplo, aqui, emancipatória. Digamos que tem essa palavra no livro. O que a gente fazia? Torna a aprendizagem significante, independente e comprometida. A gente já fazia a leitura, já com vocabulário mais propício para o aluno, sem necessidade. E eu fazia, sabe o que também? Eu criticava muitos livros, eu sou professor de língua portuguesa, vinha uns textos e lá embaixo vinha um vocabulário. Aí eu falava, gente, mas se tem um vocabulário aqui, por que já não colocar lá na palavra? Mas a ideia é o quê? Sempre ampliar o conhecimento do aluno, sempre ampliar o vocabulário, nunca mudar. Por isso que a gente fala aqui, ó, gente, emancipatória, coloca aí, porque a gente vai ampliando o nosso vocabulário. Então, receita pronta é a ideia do aluno passivo. Nas provas de concurso vem muito isso também, ó, aluno passivo, receptivo. Isso não. Né? Receitas prontas. Isso, marcar assim, ó, pode dizer, ó, não pode. O aluno agora ele é um aluno ativo, ele é o responsável pela aprendizagem dele, ele vai buscar. E a letra E vai dizer, conduz a classe dentro de um processo democrático de aprendizagens e de criticidade nas proposições. Beleza. Então, qual é a questão que não atende? Letra D. Beleza? Letra D. Gente, quanto que eu já passei por isso? Eu leio e falo assim, gente, mas a letra A está correta, a letra B está correta, aí você fica, se mata, se mata, se mata. Quando você vai ler de novo, você lê não, ou incorreta. Né? Quantas vezes, na pressa, e você sai de lá com uma certeza tão grande que você acertou,
E quando você chega em casa, na calma, na tranquilidade, você vai ler, tá lá a palavrinha incorreta. Então, qual é a dica? Tem banca que ela já coloca em caixa alta, né? Caixa alta até coisa de velho, né? Maiúsculo, né? Tudo maiúsculo. Ela coloca ali maiúsculo em destaque. Ou, às vezes, sublinha, coloca em negrito. Tem umas que não, tem umas que seguem. Esse é um exemplo, ó. Essa aqui não colocou, né? A VUNESP não colocou, então a gente tem que ter cuidado com isso. Beleza? Compreenderam essa questão, gente? Letra número 6. Alguém me chamou, professor? Segundo Bittencourt, a escola pode ser concebida como um lugar privilegiado da produção das disciplinas escolares, ou como instituição que não tem autonomia suficiente para a criação, construindo espaços de recepção e reprodução política, ideológica e acadêmica. Então, essa autora aqui, gente, é uma autora da teoria pós-crítica. Ou seja, ela vai dizer que a escola acaba sendo uma reprodução. Ela acaba reproduzindo o que as políticas querem, porque a escola é um aparelho ideológico do Estado. Se o Estado direcionar a escola para um contexto, a escola vai seguir. A gente mesmo passa por isso. A gente, enquanto professor, muitas vezes, nos é colocado determinados projetos, nos é colocado determinadas determinações de aprovar um aluno, de reprovar, muitas vezes o sistema nos impõe números e a gente acaba acompanhando, ou seja, sem autonomia. E isso é uma tendência, isso é uma teoria pós-crítica que vai nos questionar sobre isso. Nessa concepção, o sucesso da escola dependeria de sua capacidade de adaptar convenientemente o conteúdo produzido fora dela. Então, o que acontece? O que é conveniente para a escola, nesse contexto de não ter autonomia, é simplesmente fazer o quê? Adaptar o que é conveniente para ela. Ou seja, adaptar um conhecimento. Segundo a autora, o papel do professor merece destaque na constituição das disciplinas, pois é ele quem transforma. Essa questão ela tem um grau de dificuldade um pouco maior e a gente vai esclarecer isso. Primeira coisa, é saber técnico, o saber produzido exteriormente. A escola, gente, ela só vai ter uma ideia de saber técnico se ela for uma escola técnica. No início da nossa conversa, eu disse para vocês que nós não sabemos quais serão as profissões que sairão dos bancos escolares. Então, não tem como a gente ensinar saber técnico a alguém que a gente não sabe o que vai ser. Então, essa questão não tem como ser. Entenderam essa ideia? Eu não tenho como ensinar um saber técnico a um saber produzido exteriormente. Letra B. Os saberes tradicionais em saberes atualizados. Por quê? Primeiro, a ideia de saber atualizado, ela é muito subjetiva. Ou seja, existem saberes que são tradicionais e não necessariamente são desatualizados, certo? Então, não é atualizar saber tradicional. Aqui eu estou falando de uma escola que faz adaptação, uma escola que adapta conhecimento. Qual é o nome do processo que a gente faz em sala de aula? Todo mundo... Qual é o nome do processo? Pode falar, já alguém falou. Processo, ensino, aprendizagem. Lê a letra C. É isso aí. O saber a ser ensinado em saber aprendido. Ó, processo, ensino, aprendizagem. O que a gente faz? A gente ensina para o aluno aprender. A gente ensina para o aluno aprender. O saber a ser ensinado em saber aprendido. Processo, ensino, aprendizagem. Escrevam aí na letra C. Processo, ensino, aprendizagem. Tá vendo? Pensando nessa lógica, fica mais claro, mas na hora lá, como que a gente vai focar nisso aí, pensar nessa ideia? Processo, ensino, aprendizagem. Letra D. Os saberes empíricos em saberes científicos. Aí a questão, o que é empírico?
Né? O que é empírico? Gente, ó, é uma questão, tá vendo, ó, de concurso. Né? A gente não está inventando isso, é uma questão de concurso. Uma aluna me perguntou assim, isso cai em concurso? Eu falei, cai não, despenca, porque essa questão aqui é uma questão de concurso. Quando a gente tem a ideia do empírico, gente, é o mesmo que a gente fala de senso comum. O que é o senso comum, gente? O que é o saber comum, saber empírico? É aquele saber do dia a dia, que as pessoas sabem, que as pessoas aprenderam e não tem uma base científica para aquilo. Tem pessoas que sabem de determinadas coisas que você fica assim, mas essa pessoa, como que ela aprendeu? Como que ela sabe? Alguém ensinou, alguém falou, né? A dona de casa sabe um monte de coisa e ela não é uma cientista para saber disso. Né? Ela junta o bolo, sabe do fermento. Né? Quem nunca chegou aqui, pegou o pó royalzinho lá e botou um pouquinho de água para ver se ele estava funcionando. Né? Você fala, será que esse fermento tá bom? Aí bota lá num pouquinho de água e fica olhando se funciona. Né? A ciência explica isso. Mas a pessoa faz isso não é porque ela é uma cientista, ela sabe. Ou senão o nenenzinho está lá soluçando, aí arranca uma linhazinha da roupa, molha na boca e bota lá na testinha da criança. Eu já vi um monte de gente fazendo isso. E funciona, né? Eu falei isso, aí uma mulher falou assim, mas funciona. Eu falei, sim, funciona, mas base científica para isso eu não sei se tem. Né? O poder do pensamento, não sei. Né? É o senso comum. É o senso comum. Esses dias minha esposa também é diretora, a gente também não, é diretora. A gente estava numa sessão do supermercado e chegou uma amiga dela, professora, e começaram a conversar. Aí a amiga dela falou bem assim, eu estou querendo comprar uma garrafa, qual garrafa é boa? Aí começaram a discussão. Ah, a ladinha é boa, não sei o que é boa e tal, tal, tal. Aí minha esposa falou assim, ó, essa garrafa aqui, eu comprei uma igualzinha, idêntica, e não prestou. Tinha uma senhorinha do lado que nem estava na conversa, se intrometeu no meio e falou assim, é porque você não sabe usar. E ensinou. Aí eu falei com a minha esposa, precisou de uma senhorinha, né, que a gente não sabe nem ler direito, te ensinar a usar uma garrafa. Aí ela falou, é porque você não aperta a garrafa, e não sei o quê. É porque você passa o café e demora a fechar. Ou se não tem gente na sua casa que deixa aberto. E deu uma aula para ela. Eu falei, isso é um senso comum. Né? É aquilo que a gente faz sem saber. Não tem uma explicação. E aquilo não é verificável. Não quer saber se funciona, se não funciona. Alguém testou e foi fazendo e ponto, acabou. Deu certo. São os chás, né? Os chás. Ah, você está com dor de barriga, a criancinha está chorando? Aí a mãe nova vai falar assim, vou levar no hospital. Aí vem a vovozinha, levar no hospital nada. Eu vou fazer um chazinho tal para ela vai melhorar. Né? E melhora mesmo. É senso comum. Já o saber científico é o saber sistematizado, é o saber verificável. Ele é infalível? É, porque pode ser que um dia alguém tenha uma nova descoberta. Mas até então, de ter uma nova descoberta, ele é um saber científico, foi verificado, foi testado. Beleza? Saber empírico, saber comum, saber do dia a dia, que as pessoas não precisam ser cientistas para ter aquele conhecimento. Saber científico é o saber específico, é um saber verificado. Beleza? Saber ideológico em conteúdos acadêmicos. Aqui diz respeito de ideologias, né, de pensamentos, de ideias formadas. Então a escola, quando ela se torna uma recepcionista de conhecimento, uma reprodutora, ela não vai pensar em ideologia. Porque ideologia são afirmações que geram críticas. Né? Você vai pensar em ideologia de gênero, ideologia relacionada a determinada teoria. Né? Isso a escola vai criticar. E a escola que recebe, que é recepcionista, que é reprodutora, jamais ela vai deixar isso ser introduzido na escola. Beleza?
Com essa ideia de saber e de conteúdo, uma coisa cai em concurso, em alguns editais, eles vão dizer eles vão pedir que vocês saibam dos critérios de seleção de conteúdos. Critérios. Que horas, gente? Critérios de seleção de conteúdos. Esses critérios aqui que eu vou passar para vocês são os critérios de Libânio, tá? Esse homem aqui, nós vamos falar muito dele em didática, tá? Porque a maioria dos concursos, eles cobram Libânio, tá? E aí, quais são os critérios de seleção? Ou seja, quando o professor vai selecionar os seus conteúdos dentro lá do currículo, a ideia que ele tem que ter é, primeira coisa, sempre quando eu falar assim, gente, primeira coisa, primeira ideia, não necessariamente tem uma hierarquia, tá? É igual a questão das competências da BNCC. Elas têm uma sequência, porém elas não têm uma hierarquia. Eu não posso falar assim, isso vem primeiro. Aqui a ideia dos critérios de seleção são as mesmas coisas. Tem que atender todos os 5 critérios. Não é algo primeiro, segundo, não, tá? E aí o critério, correspondência com os objetivos. Ou seja, a educação ela tem um objetivo. Se vocês pegarem lá na BNCC, você vai ter um objetivo. Se você pega as diretrizes curriculares nacionais, você terá objetivos da educação infantil, objetivos do ensino fundamental. Se você pega os PPPs das escolas, né, as propostas, o PDI, você vai ter o objetivo da instituição. Então, os conteúdos que eu vou trabalhar em sala de aula, eles precisam ter correspondência com os objetivos. Eles precisam estar alinhados aos objetivos. Se eu faço um projeto lá na educação infantil, lá naquele projeto tem introdução, justificativa, aí tem objetivo geral, objetivo específico. Os conteúdos que serão trabalhados dentro daquele projeto precisa ter correspondência com o objetivo geral. Porque senão, quando eu terminar meu projeto, eu não vou atingir o objetivo. Se o objetivo é instigar a criança a se alimentar corretamente, eu tenho que ter meus conteúdos voltados para uma alimentação adequada. Senão, eu não atinjo o meu objetivo. Então, o critério de seleção de conteúdo, correspondência com os objetivos, diz a respeito para que eu selecione os conteúdos em relevância, em observância aos meus objetivos. Certo? Próximo critério é o critério de relevância social. Vamos pensar aqui numa ideia assim. Eu moro num lugar, numa região que é distante do centro da cidade, não tem muito carro passando, e as crianças, assim, é bem distante. Por que eu tenho que ficar com um projeto 6 meses falando sobre trânsito, atravessar a faixa de pedestre? A criança fala, que é isso? Que faixa de pedestre é essa? Claro que não necessariamente significa que você não tem que ensinar. Mas, assim, o tempo que você vai gastar para direcionar um determinado conteúdo tem que ter relevância na vida da criança. Porque senão você distancia. Se você fica um período longo falando de algo que é distante da criança, ao mesmo tempo que você não tem correspondência com o objetivo, você não trabalha a contextualização. Então, essa relevância social diz a respeito de conteúdos contextualizados, ideias contextualizadas para a criança, de tal forma que a criança receba aquele conteúdo e ache um significado para ele, certo? Outra coisa é
o caráter sistemático. O que seria o caráter sistemático? Eu preciso observar que os meus conteúdos, eles fazem parte de um sistema. Ou seja, ele é sistematizado. Isso tem muito a ver com planejamento. Eu não posso chegar em sala de aula e sair inventando alguma coisa. Porque tem um planejamento, tem um sistema, tem uma ordem a ser seguida. Eu não posso antecipar ou atrasar determinado conteúdo, ou muitas vezes inventar um novo conteúdo. Eu não posso fazer isso, porque existe um caráter sistemático. Eu faço parte de um sistema de ensino. Ou seja, eu faço parte de uma sistematização, de algo organizado.